trouxe essa palavra. Eu tenho falado nos cultos, tudo mais, e falado aqui. Pega um papelzinho, anota. Aqui a gente pode ver, está anotado aqui. Mas você que assiste, pega e anota o versículo, o capítulo, e leia depois. Tá? Nós vamos lá em João, no Evangelho de João, capítulo 8. Lá Jesus fala assim: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A gente até pode procurar, e tem muita gente que procura, em literatura, em livretinhos. Eu nem sei se ainda tem aqueles... na década de 80, 90, tinha lá um livreto, Minuto de Sabedoria. Ainda existe. Ainda tem? Então, Minuto de Sabedoria, tudo mais, tá ok. Só que a gente tem que lembrar uma coisa. A palavra de Deus é única e eterna. E quando Jesus se declara a luz do mundo, Ele é o único que pode colocar tudo às claras. O único que pode deixar tudo às claras. É claro que tem uma contradição nisso, porque lá em Isaías 9, fala que o povo que andava em trevas viu a luz resplandecer, e aqueles que andavam no vale da sombra da morte tiveram a luz. Não é nessa palavra, não é nesse jeito, mas é o que está escrito lá. Só Jesus ele pode mudar a nossa vida, tirando-nos das trevas, que é o período em que a gente vivia sem conhecer a salvação, sem ter Jesus. E aí logo mais, em João 11, ele fala assim: se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Amém. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Tem muita gente que tem medo de que, porque quando a gente acende a luz, isso já aconteceu com todo mundo. Você vai tomar água de noite? Tem mania de tomar água de noite? Ir no banheiro? Lá em casa às vezes a gente faz isso. Levanta. Então você acende a luz para poder enxergar, para poder ver tudo que está. Mesmo que você conheça, você acaba tendo o hábito de bater o dedo e acender a luz. Então quando chega a luz, tudo que está escuro fica revelado. Tudo que está escondido aparece. E tem muita gente hoje que tem medo de que as suas obras e as suas ideias e as suas posições e o jeito que apareça. Porque não está certo. Porque anda tropeçando, anda de noite, anda no escuro. E às vezes a gente tem que escolher. Porque quando vai para frente, quando tem o brilho de Jesus, tudo fica aparente. As boas e as más condutas, elas ficam aparentes. Então não tem jeito. Às vezes as pessoas ficam com medo de que o jeito que ela seja publicado, seja revelado. E aí continua andando à noite, continua tropeçando. Nós, graças a Deus, eu digo nós, você, nós que reconhecemos o Senhor, nós já podemos falar, a gente anda na luz. Porque tudo que Jesus ensina na palavra é o que nós praticamos. Ou pelo menos lutamos o dia, lutamos todo momento para praticar, para fazer o certo. Para que nenhuma obra nossa seja repreendida por causa das trevas. Para que nenhum ato nosso seja condenado porque foi nas trevas. Porque o que é das trevas é para a gente entender. É feito escondido, camuflado, é feito disfarçado. Porque na luz, tudo sendo visto, não tem como você disfarçar, não tem como você esconder, não tem como você fazer errado. E o mundo está precisando de luz. Porque tem crescido muitas e muitas ideias estranhas nesse mundo, tem aumentado muito, muito a influência do diabo em todos os ramos, em todos os setores, em todo lugar. Tem crescido isso. E deveria ser o contrário. Por quê? Porque hoje a gente tem mais facilidade de ouvir a palavra, tem mais facilidade de conhecer a Bíblia, tem mais facilidade de saber quem é a luz desse mundo. Deveria ser o contrário disso. Ah, mas tem um monte de gente que está se convertendo. Tem, claro que tem, está se convertendo com certeza. Mas conhece Jesus, vive na luz. A diferença é essa. Jesus é a luz desse mundo. Então a gente pode até procurar em literaturas, não condeno isso jamais,
acrescenta sabedoria, mas só Jesus é a luz desse mundo. Amém. Qualquer outro filósofo, estudioso, conhecedor, teólogo, é só alguém que vai tentar falar alguma coisa ou até alguma coisa bonita, mas não se compara ao Senhor Jesus, que é a luz do mundo. Aleluia. É Ele que nos tira das trevas, é Ele que nos tira do sofrimento, da dor, da morte. Tanto que fala o vale da sombra da morte, aquilo que é destruição, que é dor, que é pranto, que é tristeza. Ele tira a gente de lá. Ele tira. E ainda nos garante uma boa vida, uma vida diária boa. E isso tem, se pegar a palavra e mudar a palavra, está mudando Jesus. Mas não é que ele muda. Nós que mudamos a palavra, que tentamos isso. Ele não muda. A palavra fala em várias vezes que ele não muda, que o Senhor não muda, que a palavra não muda. Tudo passa. Tudo passará. Mas a palavra não. Amém. Então não tem como. E isso é o que a gente tem que lembrar. Jesus é a luz do mundo. É Ele que serve de guia, de orientação. É Ele que serve de norte para a gente poder viver nesse mundo. E viver nesse mundo assim nos garante a ida para o céu. Amém. Aí é a eternidade na luz. Aí não tem nada. Então, nós aqui que estamos participando do culto, e você que está vendo aí, escolha a luz, escolha o Senhor. Nada do que nós fazemos escondido é bom, porque está fazendo escondido. Nada do que a gente escolhe fazer na penumbra, nada que a gente escolha fazer com disfarces é bom, porque tem que fazer dessa forma. Porque o que está claro, o que está certo, está tudo bem. Quando fazemos as coisas escusas, sempre temos o medo de sermos descobertos e revelados, passar vergonha, humilhação e sofrer. Mas quando faz tudo às claras, não tem do que se envergonhar, porque não tem como acusar de nada. E o diabo, ele é acusador. Ele pega tudo isso para jogar na nossa cara. Olha, você fez isso, você fez aquilo, assim, assado e aquilo outro. Ele faz isso. Quando vivemos com Jesus, a luz do mundo, não tem nada disso mais. Porque tudo que tínhamos antes escondido, Ele colocou na cruz. Acabou. Está pago. Toda dívida, a palavra ensina, foi paga com Jesus na cruz. Tudo. Então vamos escolher viver na luz. Amém. Isso não tem comparação. É uma coisa maravilhosa. O viver na luz é cabeça erguida, é tranquilidade. É aquela velha frase, né? Põe a cabeça no travesseiro e dorme. Isso que é viver na luz. E na luz é em Jesus. Porque Ele é a luz desse mundo. Amém. Ele declarou e essa é a verdade. E eu vou convidar você para fazer oração. Por quê? É trabalhoso viver assim? Bastante, porque o mundo está um pouco, ou metade, ou sei lá, o percentual na contramão. Às vezes nos chamam de tolos, de bobos, porque a gente quer o certo, quer o correto, quer o direito. Às vezes nos chamam de tolos, porque tanta gente faz errado, por que você não faz também? E tem uma frase que é frase de mãe, né? Você não é todo mundo. Essa é a frase clássica de mãe. Você não é todo mundo. E os que servem Jesus, os que conhecem o Senhor, que vivem na luz, realmente não são todo mundo. Não são. Por quê? Porque escolheu viver com Jesus, fazer o certo e viver pelo certo. E isso é uma coisa extraordinária, porque abençoa a vida, abençoa a família, abençoa a casa, abençoa todo mundo. Porque aí nós servimos de exemplo. Olha, aquela pessoa é correta, aquela pessoa é certa. O jeito que ela vive é certo. Todo mundo vai saber e todo mundo vai ter um exemplo para poder falar, nossa, é de confiança, é correto, é sério. O que falou faz, o que falou cumpre. Isso é viver na luz, viver em Jesus.